Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Graças a Deus. Oremos, irmãos. Pai, queria pedir que o Senhor me ajudasse a entregar essa mensagem, porque ela não é fácil. Eu também sei que hoje vai haver uma batalha espiritual muito grande pela semente da palavra de Deus. Enquanto o teu servo vai semeando, Satanás, o nosso adversário, vai tentar roubar essa semente. Acampa os teus anjos neste lugar. Prepara a terra do meu coração e do coração dos meus irmãos, de tal maneira que haja graça distribuída e multiplicada para nós nessa noite. Me ajude a entregar a mensagem, meus irmãos a recebê-la. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o mundo lamentou a morte de Steve Jobs, fundador da Apple, considerada hoje uma, se não a empresa mais lucrativa de alta tecnologia. E eu li uma frase num discurso que ele fez na Universidade de Stanford, no ano de 2005, quando ele acabava de saber que ele tinha aquele câncer, que viria a levar sua vida agora 2 semanas atrás. Naquela época, ele dizia no seu discurso, ele disse: lembrar que eu estarei morto em breve, a ferramenta mais importante que eu encontrei para me ajudar a fazer grandes escolhas na vida. Porque quase tudo, diz o Jobs, todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de envergonhar ou de errar, tudo cai por terra em face da morte, restando apenas o que realmente é importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira para eu saber evitar em pensar que tenho algo a perder. Você já está nu? Não há razão para não seguir o seu coração. Na verdade, o grande fator motivador na vida de Steve Jobs era a paixão pelo seu trabalho. E mesmo debilitado pela doença, ele encontrava forças para trabalhar, motivado por uma paixão. E aí a gente sabe que a paixão é o motor da raça humana. Não existe nada mais poderoso do que o amor em excesso por alguma causa. Só que aos olhos de Deus, uma paixão pode se tornar uma transgressão. Quando uma paixão por uma pessoa, por um objeto, por uma causa, esfria a paixão por Deus, então essa paixão se torna pecaminosa. O nosso texto, Mateus 24, 13 e 14, é uma advertência de Jesus sobre quem, afinal de contas, vai passar a eternidade com Ele. Olha, Jesus olhou o futuro e fez a seguinte constatação: vai chegar um dia em que a iniquidade vai se generalizar de tal maneira que o conceito de pecado vai ser banalizado. Então,
Ninguém pode dizer que a geração do século XXI é mais santa do que a do século XX ou a XIX, é verdade? Ninguém. Eu hesitei muito em falar isso aqui para vocês, que eu vou falar agora, mas eu acho que a gente tem que ser honesto. O jornal O Globo publicou na semana passada, na primeira página, a notícia da ordenação de um pastor homossexual americano da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Você sabe que lá tem 2 igrejas presbiterianas, a PCUSA, que é a igreja mãe, e a PCA, que é a Igreja Presbiteriana da América. Pois bem, esse pastor chamado Scott Anderson, isso tudo está no jornal, todo mundo, né? Se você ler, você deve ter visto essa notícia. Que depois de décadas de batalha nas reuniões do Supremo Concílio deles lá, por uma pequena margem de votos, essa moção passou e a igreja retirou da sua Constituição uma expressão que dizia que o casamento é entre um homem e uma mulher. E, tirando essa expressão, ficou só o casamento. Isso deu a brecha para que alguns presbitérios, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos está rachada, praticamente meio a meio. Existe uma tristeza general. Alguns pastores estão deixando a igreja presbiteriana lá. Há um momento muito difícil para os nossos irmãos na América do Norte. E assim, o jornal publicou uma declaração que a gente não sabe se é verdadeira ou não, pode ser, desse pastor, onde ele dizendo assim, feliz com a ordenação, dizendo: isso dará à igreja presbiteriana muito mais integridade em seu testemunho da fé cristã. Bom, irmãos, não é só a igreja presbiteriana que está enfrentando isso. Todas as grandes denominações dos Estados Unidos estão rachando em função da pressão da sociedade americana para que as igrejas admitam nas suas fileiras ministros homossexuais. Bom, a Igreja Presbiteriana do Brasil, essa aqui que nós estamos, tem oficialmente lamentado que a nossa igreja mãe tenha perdido essa causa e ora pelo arrependimento de nossos irmãos norte-americanos. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil se mantém firme no seu posicionamento de honrar a palavra de Deus, qualquer que seja o custo. Nós rejeitamos o que se fala muito hoje sobre homofobia e rejeitamos toda e qualquer forma de intimidação e agressão do ser humano. Rejeitamos. Mas nós não abrimos mão de proclamar a autoridade da Escritura como nossa única regra infalível de fé e prática sobre toda e qualquer cultura, sobre toda a filosofia humana que abertamente aprova o que a Escritura condena. O apóstolo Paulo afirma claramente que o homossexualismo é uma abominação aos olhos de Deus. E os efeminados não herdarão o reino dos céus. Eles podem ter programa de televisão, eles podem ter cadeira na Câmara, no Senado, eles podem estar nos púlpitos da igreja, mas no céu não entra. É isso. Por isso é hora da gente lembrar a solene advertência do apóstolo Pedro, diz assim na primeira carta,
capítulo 4, ele diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, olha só. O homossexualismo é um pecado como qualquer outro aos olhos de Deus. Não é mais nem menos. É pecado como todo. Os arrependidos contarão com o perdão de Deus. Mas Jesus disse muito claramente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, seja ela qual for. Bom, irmãos, Jesus segue adiante, mostrando o efeito dessa cultura do nada a ver, do ninguém tem nada com isso, todo mundo faz, sobre o amor a Deus. E o efeito é o esfriamento. Jesus está dizendo claramente que quanto mais frouxidão moral à nossa volta, mais perto do esfriamento nós podemos ficar. E isso já está acontecendo. A olhos nus. Acontecendo. A gente pode ver o esfriamento na igreja cristã, não estou falando aqui só da nossa igreja, estou falando em geral. A gente pode ver os sinais do esfriamento em várias situações. O primeiro sinal do esfriamento está na falta de tempo para as coisas de Deus. Para algumas pessoas, tudo vem antes do reino. Agora, ninguém discute o fato de que no século 21, o tempo para o trabalho é muito maior do que em qualquer outra geração. Porque a gente leva muito mais tempo hoje para chegar no trabalho. Quem mora em Rio das Ostras tem que cobrir um percurso de 13 quilômetros. É ou não é? É isso mesmo. Quantos? 17 quilômetros. 17 quilômetros entre Rio das Ostras e Macaé, numa quinta-feira, às 3 horas da manhã, quanto tempo você leva? 10 minutos. 10 minutos. No carro do Davidson leva 5,5, mais ou menos. Se bobear, a gente chega antes do horário que a gente saiu. Mas, quem vem de lá para trabalhar aqui, quanto tempo tem que sair antes de casa? Por 17 quilômetros. 15 para 6 da manhã. Para chegar aqui 7h30, 8 horas. É isso. A gente tem carro mais veloz e anda muito mais devagar. A gente trabalha mais do que a gente pode. Embora nem sempre isso seja uma opção do empregado. Às vezes a empresa manda trabalhar e acabou a história. A nossa cidade tem uma ligação muito forte com o petróleo. E é muito comum essa expressão, vou embarcar, né, no sentido de permanecer na plataforma. Só que, irmãos, eu tenho a impressão que na vida de alguns crentes, o tempo que sobra, em vez de vir para a célula, para a escola dominical, para o culto, isso é ocupado com muitas outras coisas. Ir ao estádio, ao shopping, academia, curso de inglês, curso de música. Ó, irmão, nada de errado em estudar inglês. Nada de errado em ouvir música, nada de errado em cuidar da saúde na academia. Agora, a questão toda é a seguinte: se o único tempo que você teria para dedicar a Deus, você ocupa para outra coisa, a pergunta que a Bíblia faz é: onde está o amor ao reino de Deus na sua vida? Outro sinal é a falta do cumprimento de promessas e responsabilidades assumidas. É outro sinal do esfriamento. Muita gente diz sim na hora, mas depois pensa melhor e não se envolve. Bom, vou falar de uma coisa que eu tenho dito aqui. Muitos pais vieram aqui nesse altar, aqui na frente, prometer a Deus e diante da igreja que trariam os seus filhos à igreja na ocasião do batismo. Mas depois do batismo eles se esquecem. Como as crianças não podem vir sozinhas, ficam pagãozinho batizado. Está batizado, mas pagão, porque o pai esqueceu que fez um pacto com Deus. E que as crianças dependem de seus pais para virem à igreja. Agora, Jesus falou uma coisa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 6. Vou mostrar aqui
Quero agora aproveitar e parabenizar você, pai, que honra esse compromisso e traz seu filho de manhã e à noite. Esse verso não é para você. Não é. Mas aqui em Mateus 18, 6, Jesus diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim. Olha só. Um desses pequeninos que creem em mim. Às vezes a criança crê, mas o pai é pagão. Não traz a criança para a igreja. Outra coisa maior, um dos maiores fardos dos líderes de célula e de ministérios é a falta de apoio dos irmãos, que no começo disseram assim, ó, conta comigo, estou aí para o que deve mas simplesmente sumiram depois. Irmãos, isso está acontecendo em quase todos os ministérios. Pergunte por aí pela igreja, se algum líder pode dizer assim, ó, mês que vem eu vou tirar férias, porque no meu ministério tem tanta gente que eu posso largar e tirar férias que eles vão fazer. Tem algum? Não tem. Garanto que não tem. Sem falar daqueles que assumiram o compromisso de contribuir regularmente no seu dízimo, sustentar os missionários. Só que daí, no meio do caminho, apareceu aquele equipamento eletrônico de última geração. Uma viagem no feriado, lá se vai a verba que era destinada para o Senhor. Vai embora. O terceiro sinal é a falta de interesse em se dedicar a atividades cujo único salário é a alegria de servir ao Senhor. É o sinal do abandono ao serviço voluntário. Veja essa sketch. Verne, meu servo. Bom, vocês nunca viram um negócio desse. O ator sumiu. Bom, irmãos, continuando. Uma das nossas alegrias aqui na igreja é servir os nossos convidados. Nós queremos que eles cheguem aqui, que eles aproveitem o culto, eles aproveitem a nossa música, a nossa mensagem, que coloquem suas crianças no ministério da criança. Só que o problema, irmãos, é que muitos membros não querem deixar a condição de convidados e querem ser servidos eternamente. Não dá certo isso. Alguns ministérios da nossa igreja são liderados por irmãos que dedicam parte da sua semana na preparação do trabalho dos voluntários. Então, nós temos alguns ministérios cujo trabalho é liderado por uma pessoa que recebe uma ajuda de custo da igreja. A gente faz isso para que essa pessoa esteja pronta para preparar o trabalho dos voluntários. Só que onde estão os voluntários? Às vezes o trabalho está todo pronto, mas onde estão aqueles que querem servir pelo único motivo de um dia terem conhecido a Jesus? Cadê os voluntários? Pronto? Em frente. Olá, Damastor Vida Mansa. Como é que você está? Tudo bem com você? E foi que você a garganta está ok. O que você quer? Quem é você? Pressão 12/8. Por acaso, você
problema na coluna? Bico de papagaio? Você é casado? Quem é você, cara? O que você quer? Não, eu não sou casado. Divorciado? Não. Tem algum problema emocional na família? Olha, chega, eu não vou responder mais nenhuma pergunta. Quem é você? O que você quer? Olha só. Sem ressentimentos, tá? O exame é de graça. Eu não pedi exame nenhum. Mas tem mais uma pergunta. Você é cristão? Tá, eu sou cristão, sou dessa igreja. Aliás, é a melhor igreja de Macaé. Mas olha só, eu já tô sacando a sua, cara. Eu tô bem, eu tenho saúde, eu tenho um emprego bom na multinacional, meu chefe trabalha naquela igreja, tá arrumando trabalho para todo mundo, sabe? Cara, eu não tenho problema nenhum. Ó, tô saudável, cheio de saúde, faço academia, estudo, cara, vou casar, tenho uma noiva linda, mais linda da igreja. Cara, eu não tenho problema nenhum. Chega, o que você quer? Poxa, cara, aí tá o problema. Você tem tudo isso e você não se envolve. Me envolver? Como assim? Me envolver com o quê? Os ministérios, cara. Sabia que era isso. Ministério, olha o nome, mini. Se fosse bom seria megastério. Cara, olha, dá uma olhada, olha a quantidade de gente que tem. Olha a quantidade de gente que tem aí na igreja. Tem muita gente para se envolver no ministério, cara. E eu sou um cara culto, crítico, entendeu? Olha, eu tenho que ficar lá de fora para fazer crítica construtiva, né? E o meu chefe não vai gostar nada disso. Cara, eu não sei quem é seu chefe. Não tô nem me importando. Aliás, quem é esse chefe que você fala o tempo todo? Olha só, o meu chefe é ele. O seu chefe é ele? Então quer dizer que você é um... Igual a mim e também os meus companheiros, muitos deles queriam estar aqui no lugar de todos vocês. Mas ele bate na tecla sempre. A missão é de vocês. O trabalho é de vocês. O ministério também são de vocês. Se o teu chefe é ele e você é um... Ai meu Deus, tô frito. Ô doutor, o que vai acontecer comigo? Doutor, olha aqui, doutor, me examina, por favor, doutor. Olha, eu tô bem. O que vai acontecer comigo, doutor? Bom, tudo vai depender do que você fizer daqui pra frente. Mas é o seguinte, o meu chefe, as pessoas que não trabalham, ele, ó, leva antes, ele abrevia. Não! Pastor, me dá um ministério, pequenininho. Paciência, vou falar com o senhor. Desculpa, viu? Obrigado, pastor. Onde estão os voluntários? E a gente olha aí, falamos de uma maneira engraçada, mas é verdade. A gente olha a vida de muitas pessoas, não tem nada, só que não se envolve. Tem saúde, tem trabalho, tem habilidades, mas não se envolve. Isso é a ponta do iceberg que esfria o nosso amor por Jesus. Bom, mas vamos em frente. Olha aí a sua Bíblia aí em Mateus, agora 24, 13 e 14, diz assim, aquele texto que Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo. Irmãos, olha só, Jesus está dizendo aqui que se você quiser passar a eternidade com Ele, é melhor você perseverar até o fim. Agora, muita gente deve estar sentada aí perguntando, mas pastor Edilson, essa não é a igreja? Vocês não são aquela igreja que prega assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Somos mesmo. Só que essa frase está incompleta. Nós somos da igreja da frase a seguinte: uma vez salvo, persevere na santidade, seja fiel até a morte, então você será salvo.
Porque a mesma Bíblia que diz: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A mesma Bíblia que diz isto, também diz: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação é pela graça por meio da fé? Claro que sim. Mas não para aí. Efésios 2:10 diz assim que nós fomos criados para boas obras. E é aí que a perseverança entra. É aí. Eu queria que você olhasse sua Bíblia e você percebesse que existe um pronome. Esse. Pronome definido aí, ó. Esse. Quem é esse? Será salvo aquele que simplesmente levanta a mão, vem ao altar confessando Jesus como Salvador, para depois viver a sua vida como se o reino de Deus não existisse? Não. Será salvo aquele que vem, se batiza, professa a fé, mas vive como um ímpio confiado de que o nome do rol da igreja o justificará diante de Deus? Não. Será salvo aquele que começa na fé cristã, não perde um culto, entra no coral, vai dar aula no ministério da criança, mas depois esfria e larga tudo? Não. Porque Jesus disse: será salvo aquele que persevera. Diga comigo: perseverar no amor a Deus, no amor ao reino, no amor à igreja. Aqui entre nós, irmãos, a verdade mesmo, seja dito que muita gente já deixou de se interessar pelo céu há muito tempo. Se diverte com as coisas do mundo, achando que tudo vai dar certo. Não vai dar, irmãos. Não vai dar certo. Ora, ninguém é obrigado a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas lembre-se que se o seu amor se esfriar, e se a causa do Evangelho for uma lembrança na sua vida, pergunta: que motivos Deus teria para levar você para o céu? Você não dá a mínima para as coisas dele. É ou não é? O céu é para os perseverantes no amor. O céu é para os perseverantes. Aí a pergunta é: como é que eu sei que eu estou perseverando no amor? Vou dar 3 sinais. Primeira coisa, eu estou perseverando quando a grande paixão da minha vida continua sendo Jesus. Amém, queridos? Primeiro sinal é esse. A vida de muitos crentes começa com paixão pura por Jesus. Paixão pelo perdão recebido, pela paz no coração, pela alegria da vida eterna. Mas o tempo vai passando e a paixão vai mudando de lugar. Às vezes a paixão vai para a denominação. E a pessoa começa a bater no peito, dizer: sou presbiteriano hoje, sou batista de tradição, assembleiano até debaixo d'água. Por aí vai. Agora, toda denominação, irmãos, precisa da afeição de seus membros, senão ela desaparece. Isso é verdade. O grande problema é sermos mais apaixonados pela denominação do que por Jesus, porque isso nos leva a tomar atitudes que Jesus jamais aprovaria. Irmãos, é difícil falar isso, mas eu vou dizer: quanta injustiça, quanta crueldade, quanta tristeza foi causada em nome do amor à denominação. Irmãos, algumas pessoas ficam quase que cegas e se esquecem que Cristo está no trono e haverá de julgar toda impiedade. Mesmo que tenha sido em nome dele, ele vai julgar. Quer ver outra coisa? Outros deixam de amar Jesus e passam a amar os ministérios. Sabe mais próximo da gente aqui? Amar os ministérios não é uma coisa má em si, porque tudo que a gente faz precisa de amor.
Mas quando a gente ama o ministério mais do que a Jesus, a nossa tendência é o isolamento, porque eu passo a achar que o meu ministério é mais importante que o de todo mundo. Aí a pessoa vai passando por cima de tudo e de todos, enquanto que o ministério dela apareça. É quando se ama Jesus, ama o ministério mais do que a Jesus. Outra coisa, irmãos, é que amar os ministérios mais do que a Jesus faz a gente se virar profissional. Nós nos tornamos profissionais em prestar serviço. Agora, eu não estou falando de... Existe uma diferença entre... Porque a palavra profissional tem a questão da excelência, né? Todo mundo que é profissional faz uma coisa de modo excelente. Profissionalismo inclui a excelência, mas não é só isso, irmãos. Profissionalismo na fé é fazer as coisas pela opinião dos outros e não de Deus. Profissionalismo da fé é fazer as coisas sem o coração, é fazer por pura obrigação. Tem uma igreja aqui na Bíblia, que é a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, para quem Jesus escreve uma carta. Ele fala assim: ó, vocês estão fazendo tudo certo, só tem uma coisa, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que coisa triste. O céu pertence àqueles que quebram vaso de alabastro, puro, de suas vidas aos pés de Jesus. E dizem para ele: nada, Senhor, é mais importante do que Jesus na minha vida. Quem é o grande amor da sua vida? Por quem tangem as cordas do seu coração? Segundo lugar, quando a minha paixão é demonstrada em obras. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, ele disse assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Olha, uma das preciosidades da fé reformada é afirmar a salvação pela graça por meio da fé. Quando a gente faz os retiros de formação espiritual, é muito interessante ver a reação daqueles crentes novos que estão chegando, quando eles entendem a salvação pela graça. Quando Deus revela esse princípio, os olhos deles brilham, a alma descansa, porque agora eles entendem a obra de Cristo na cruz. Tudo pela graça, graça pura, favor imerecido. Só que a doutrina da salvação não termina em 8:9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Termina no 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Muita gente pensa: eu já estou salvo, não é? Então por que não aproveitar ao máximo as coisas deste mundo? Não é suficiente assistir um culto por semana, ver pela internet. Irmãos, tem gente tão desligada, tão descomprometida com o reino de Deus, que a gente nem sabe se realmente eles são crentes ou não. O apóstolo João diz que não é amor se não houver fato e verdade. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 2. Deixa eu mostrar isso para você, é muito importante você entender isso. Você quer saber se você está permanecendo no amor? Pergunte a você mesmo, você mesma: o que é que eu faço que prova que eu amo, que eu continuo amando Jesus sobre todas as coisas? Em Tiago capítulo 2, verso 17, diz assim, Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então não adianta você falar aqui. Não existe crente virtual, irmãos. Alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei o quê? A minha fé. Porque a fé sem obras é morta. Então a graça vem antes das obras, mas a graça produz um espírito de serviço. E se ela não produzir isso em você, não é a graça de Deus. Lá no céu, na eternidade, muita gente que vai estar do lado esquerdo
de Jesus, vai reclamar. Ué, não era só aceitar a graça? Jesus vai dizer, era, mas o que você fez com ela? Eu te dei a graça, o que você fez com ela? A graça era para tornar o seu serviço aceitável a mim. Você que recebeu a graça enterrou, eu não te conheço. Recebeu graça, mas não deu comida ao faminto, não deu água ao sedento, não visitou o enfermo, nem o prisioneiro, não cobriu o miserável, por aí vai. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com minhas obras te mostrarei a minha fé. Finalmente, quando a minha riqueza é destinada ao reino de Deus, eu sei que eu estou permanecendo no amor. Eu sei. Quer saber se você vai estar lá? Pergunte à sua alma. Você está amando a Jesus mais do que qualquer outra coisa? Você está servindo a Jesus? Terceira coisa, onde você está direcionando a sua riqueza? Jesus disse em Mateus 6:24, não podeis servir a Deus e às riquezas. Agora, eu deixei esse aspecto por último, porque eu creio que se o nosso amor a Deus não passar por um redirecionamento da nossa riqueza, esse amor é muito fajuto, muito falso. Porque todos nós nascemos com um coração avarento. Só depois que ele aprende a amar a Deus é que ele se torna um coração generoso. Mas de início ele é assim, ó. Agora eu vou tocar num ponto meio delicado nessa noite. Porque muitos crentes oferecem quase tudo a Deus, menos a sua riqueza. Vocês são testemunhas de quantas vezes nesse púlpito aqui, eu e os presbíteros de nossa igreja oram por aqueles irmãos que gostariam de participar da oferta, mas estão impossibilitados de contribuir por causa de uma vida financeira totalmente arruinada. A gente não faz isso? Vocês não estão ouvindo? Quantas vezes a gente faz essa oração? Ela é sincera, irmãos. Porque em alguns casos que nós conhecemos aqui, eu vejo a sinceridade de algumas famílias que por fatores que elas não podem controlar, ficaram endividadas. Pode acontecer. Você não tem culpa, mas aconteceu. Mas, irmãos, em outros casos é puro consumismo. O salário é gasto antes de chegar na conta. E as riquezas que foram dadas por Deus para o sustento da sua obra vão para o Walmart, vão para a Fiat, para a Sony, para a CIA, entendeu? Essa turma toda leva. 3 amigas se encontraram num caixa eletrônico. Começaram a conversar. Uma falou para a outra: oi, nota de R$100, como você vai? Para onde você tem andado? Oi, 50. Olha, na verdade eu tenho viajado muito, tenho rodado o mundo, Londres, Nova York, Paris. E você, 50? Fala, aqui mesmo no Brasil, mas não posso reclamar. Eu vou nos shoppings, sabe, loja de grife, marca famosa. Eu também estou muito requisitado aqui no Brasil. Aí, de repente, falaram com a amiga que estava, até agora não tinha participado de R$1. Perguntaram para a realeza onde é que ela andava. Ela disse: minha gente, minha vida é rodar em igreja. Presbiteriana, Batista, Assembleia Católica, eu conheço tudo que é igreja desse Brasil afora. Aí a nota de 100 falou: igreja? Mas o que é isso? Quando eu era criança, não era Barbacena lá em Manaus, tinha um hit parade, assim, o primeiro lugar das paradas de sucesso das classes Cordeirinho de Cristo. A classe dos pequenininhos, chamava Cordeirinho de Cristo. Aí na hora da oferta a gente cantava uma música que era assim, ó, eis a coletinha para o bom Jesus, Ele é o pão da vida e do mundo a luz. Vai caindo, vai tinindo cada um tostão, todos para Cristo, sim, de coração.
Cada vai caindo, vai tinindo. Bom, o fato é que eu aprendi desde criança, né? Realmente eu devo ter levado em algum momento da vida tostão para a escola dominical. Mas desde cedo meu pai e minha mãe me ensinaram a contribuir. O problema é que muitas daquelas crianças continuaram a vida inteira. Estudaram, foram para a faculdade, né? Cresceram, foram para o comércio, continuaram dando tostão. 500, plim. Irmãos, algumas pessoas vivem como se elas fossem ficar nesse mundo para sempre. Investem a sobra da sobra no reino de Deus. No reino, o preço é tudo. É tudo. A terra, olha só, eu inventei essa frase aqui. A terra é o único lugar do universo onde eu posso usar o meu dinheiro para gerar riquezas no céu. Você não faz isso em Marte? Você não faz isso na Lua? Não faz nada em lugar nenhum, só aqui na Terra. Porque no céu, a moeda corrente são pessoas que nós levamos a Cristo com as nossas riquezas. Isso é a moeda lá. Tem o rico, tem o pobre e o classe média lá no céu. Entendeu? O pobre é o que chegou lá raspando, entendeu? Foi pela grade mesmo, não levou ninguém, não tem uma moeda no bolso. Classe média, levou uns 2 ou 3. E tem os ricos, que é uma verdadeira multidão lá. Chega no céu, está aquela multidão esperando, que usaram aquelas riquezas. A moeda corrente é a gente. Jesus disse: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha só, gente. Eu já mostrei essa cena para vocês, mas eu vou mostrar de novo, porque ela é muito boa. E toda vez que eu chego em alguns textos, eu me lembro dessa ilustração. Tenho que mostrar isso para vocês. Sabe por quê, irmãos? Está muito difícil. Nós vivemos numa época muito hostil à fé cristã e hostil ao amor a Deus. Se você falar para algumas pessoas, se você é um crente sério, leva Deus a sério, o que você faz com o seu tempo, com a sua vida, os valores, muita gente aí fora vai chamar você de louco. Vai chamar você de louco. Desperdício. Que é isso? Você vai dar todo esse dinheiro, mas esse igreja cheio de ladrão, cheio de safado. Não, mas que é isso? Muita gente vai botar o dedo na tua cara e chamar você de louco. Mas um dia, Jesus vai te chamar de outra coisa. Ele vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel. Fui fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Amém, queridos? Que todos nós aqui ouçamos essa palavra de Jesus. Todos nós. Foi fiel no pouco, meu filho. Foi fiel no pouco, minha filha. Sobre o muito te colocarei. Tá. Essa cena aí do Schindler. Tem uma cena que eu não vou mostrar porque não dá tempo não. Quando o Isaac Stern termina a lista e mostra para o Schindler, eu não sei se você tivesse um ver essa cena. Ele mostra a lista para o Schindler e diz assim, nunca me esqueci dessa cena. Ele fala assim: está vendo essa lista, senhor Oscar? É a lista da vida. Tudo que tiver fora dessa lista é morte. Tudo que está aqui é vida. Isso me lembrou daquele livro
daquele livro escrito com o sangue do Cordeiro. E se o seu nome está lá, ninguém apaga. Fora daquele livro é morte. Mas se o seu nome estiver lá, é vida. Pergunta: como está o seu amor? Como você está usando? Bom, deixa eu falar, mostra aí para mim. Só assim. A lista Schindler. A última cena do filme é essa daí. Obrigado, Sr. Yeret. Obrigado, Sr. Yeret. Obrigado, Sr. Yeret. Obrigado, Sr. Yeret. Abre bem. Obrigado, Sr. Yeret. Obrigado, Sr. Yeret. Assim que começar a paz, eu quero que distribua esse tecido aos operários. 2,5 metros para cada um. E também uma garrafa de vodka para cada um deles. Eles não vão beber, sabem seu valor. E também aqueles cigarros que nós separamos. Será feito tudo o que o senhor pedir. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... podia... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro.
10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Obrigado. Deus conta com a gente. Amém, queridos? Deus conta com a gente. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E qual será o clamor da pedra? Qual será o clamor da pedra? Sabe, queridos, Jesus nos dá o alerta. O alerta é: tomem cuidado. O amor se esfriará de quase. Graças a Deus que ele não disse todos, ele disse quase todos. Porque alguns vão ficar firmes, amém, amados? Alguém vai ficar. Agora, se perseverar até o fim. Pensou em desistir? Por isso que você está aqui hoje à noite, porque Jesus queria dizer para você: não desista, fique comigo. Essa é a boa notícia da noite, amém, queridos? Agora eu vou falar uma coisa aqui, ó. Todos nós podemos esfriar. Todos nós. Inclusive eu. Se não vigiar, eu esfrio também. Porque o mundo está aí para congelar o nosso amor. Mas Jesus está aqui para fazer a chama arder no coração, amém, queridas? Essa noite eu vou pedir que você tome um passo diante de Deus. Eu não sei como está a temperatura do seu amor, mas hoje, se você quiser, Jesus pode derreter o gelo e fazer a chama arder em você, amém? Quem sabe? Eu não sei o que Deus falou no seu coração, mas a mensagem é: permaneça no amor até o fim.